Meus irmãos, muito boa noite. Eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Alegria nossa de poder participar deste momento de aprendizagem da palavra do nosso Deus. É sempre um desafio. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o que nós vamos tratar aqui na noite deste dia é um texto da palavra do nosso Senhor que tem a ver com o tema proposto. O nosso objetivo é trabalhar com vocês esta terça-feira e a terça-feira posterior, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então eu vou tentar ver com vocês esse assunto que está aí em alta, sobre o problema da guerra naquela parte do Oriente Médio. O porquê disso, meus irmãos? Como o texto está aí, o tema está lá, e o texto é este. Eu vou me valer da carta ou do evangelho que Marcos escreveu, retratando sobre esta realidade. Então, por gentileza, Marcos capítulo 13. Nós trazemos aqui um abraço da nossa amada sede para os irmãos aqui da congregação, em Mário Campos. Que o Senhor Deus continue abençoando esses irmãos no trabalho de missão e evangelização aqui. Eu não tenho dúvidas que o trabalho realizado nesta congregação, o Senhor Deus tem, no tempo dele, mandado os frutos. Nós apenas plantamos e regamos, meus irmãos, e o crescimento vem da parte do Senhor Deus e vem mesmo, e vem no tempo dele. Marcos capítulo 13, vocês estão vendo aí que são 37 versículos. É óbvio que eu não vou ler agora os 37 versículos. Eu vou, na medida em que nós formos tratando do assunto, nós vamos aqui fazendo a exposição do texto. O capítulo é dividido em 4 partes. Nós temos aí a primeira parte que está do versículo 1 até o versículo de número 3, mais ou menos, que pode ser uma introdução aqui, de 1 a 2, como está na divisão própria do texto, aí quem tem a Bíblia de papel. E depois, do versículo 3 em diante, até o versículo 13, nós temos aí o princípio das dores. O que é tudo isto? E também temos do versículo 14 ao versículo 23, a grande tribulação, e termina a partir do versículo 24 até o 37 com a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então eu vou tentar ver com vocês hoje aqui. O nosso objetivo é falar sobre a esperança da igreja. Por que falar sobre a esperança da igreja? Porque num tempo de crise, de guerra, de muita perturbação, a igreja, se ela não atentar para aquilo que as Escrituras já nos afirmam, a gente pode perder de vista a esperança que já está proposta para a igreja. Então, o texto trata da esperança para a igreja. Então, eu vou falar do que o Senhor Jesus chama de o princípio das dores, que foi o Senhor Jesus que disse, são palavras dele, e também seguido da grande tribulação. Será que o que ele disse que iria acontecer e já aconteceu ficou só lá no primeiro século? Era só para aquela geração e não serve para mais nenhuma outra geração? E então no final nós vamos falar da volta do Senhor Jesus, essa que é a esperança da igreja. Tá bom, meus irmãos? Então, princípio das dores, os sinais da grande tribulação e a volta de Jesus. Está ali. É dessa maneira que nós vamos trabalhar com os queridos irmãos aqui. Então, eu vou ler dos versículos 3 a 13. Acompanhem na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam aí? Está com a Bíblia aberta? Acompanhem. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, pois, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis,
É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus. E o contexto aqui é quando, depois do Senhor Jesus talvez ter ensinado sobre a verdadeira essência da vida cristã, que não é terrena, mas espiritual, e ele falou ou deixou entender que o templo lá em Jerusalém ficaria totalmente destruído. São os versículos de 1 a 2. Na mente de um judeu religioso, que tem um amor pela lei de Moisés e pelo templo, e sabe a importância do templo, ouvir da boca de Jesus que o templo seria destruído, então isso seria para eles o fim do mundo. E, meus irmãos, aqui a gente fica assustado porque o Senhor Jesus está mostrando o que é de fato ser um verdadeiro cristão, o que é abraçar a fé evangélica. Hoje, no Brasil, nós abraçamos uma fé evangélica por um convite que tudo vai dar certo na nossa vida. É quase que uma moda ser cristão aqui no Brasil. Mas pensa você sair para evangelizar e fazer esse convite. Você aceita vir para Jesus? Mas eu quero dizer que se você vier para Jesus, olha, você vai ser odiado. Você vai ser perseguido. Você pode correr risco até de ser morto por causa dessa sua fé. Vocês acham que esse tipo de evangelismo dá algum sucesso? Mas por que as pessoas não falam esta verdade que está estampada aqui nas Escrituras? Então, o ponto que o Senhor Jesus está mostrando aqui é a essência da vida cristã nesse mundo. Então, princípio das dores. Promessa inigualável, meus irmãos. Apesar do tom aqui assustador, nós temos uma promessa. E qual é? Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aquele que enfrentar as grandes dificuldades, aquele que suportar toda a oposição por causa da fé em Jesus. Então, aquele, porém, que perseverar, e perseverança aqui é debaixo de problemas, meus irmãos. Problemas. É você exercitar uma paciência que vem do alto. E aí você persevera. E aí, então, esse que persevera até o fim, tem aí uma promessa de vida eterna para ele. Então, vamos lá. Eu quero entrar nesse ponto com vocês da grande tribulação, porque é aqui que eu quero ver com vocês. O assunto nosso é essa guerra que está aí estampada com essa tribulação que o povo está dizendo que já é o fim do mundo e que a volta de Jesus será iminente. Então, eu vou ler dos versículos 14 a 23 com vocês, porque nós temos aí também a importância do tom que o Senhor Jesus dá. Se você der uma olhadinha aí no versículo de número 4 do capítulo 13, o Senhor Jesus já deixou isso bem claro. Na verdade, o versículo 5. E aí, então, Jesus passou a dizer-lhe, vede que ninguém vos engane. Então, ele está dando um alerta. No versículo 9, ele diz a mesma coisa. Estai vós de sobreaviso. Então, é um alerta que ele está dando. Então, acompanhe a leitura aí a partir do versículo 14, por gentileza. Diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, tem entre parênteses aí,
Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 23. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então vocês perceberam o tom aqui, meus irmãos, neste trecho chamado Sermão Escatológico do Senhor Jesus? Ele sabe que haverá muitos enganos por aí, muita falsa mensagem, e ele repetidas vezes vai dizer, olha, eu tenho dito para vocês, vigiem, fiquem sobre aviso, porque eu estou dizendo tudo para vocês. Muito bem. Eu vou tentar analisar o texto aqui para entrar num contexto histórico com vocês. Mas vocês perceberam aí que no versículo 14 tem uma palavrinha que a gente fica assustado com isso? Está aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Os adolescentes aí que gostam de filmes, que gostam de joguinhos, abominável da desolação, o mais perto que a nossa geração chega é sobre aquele episódio lá do abominável homem das neves. O que é isso daqui, meus irmãos? O abominável da desolação é algo que quando chegasse iria ser abominável e iria fazer uma desolação. Vocês sabem o que é uma desolação? Um arraso, vai desolar aquilo que está em ordem. Então eu vou tentar ver com vocês o que é que Marcos diz. Marcos é tão sincero que aqui nós temos a nossa tradução, um colchetes aí dizendo, olha, se você quiser saber o que é este ser abominável, ou quem é, ele diz aí, quem lê entenda. Eu não vou explicar. Então cabe para nós que nesta noite pegamos o texto, estamos lendo, querer ou não explicar o que é esta abominável da desolação. Quem é esse homem abominável? Mateus 24, que também vai registrar o mesmo episódio, ou as mesmas palavras do Senhor Jesus, diz assim, veja se ajudou alguma coisa. Mateus 24, versículo de número 15. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então preste atenção que Mateus começa a dar lampejo de dica, mas ele também diz, quem lê entenda. Por isso é que nós amamos, meus irmãos, os sinóticos, porque um acrescenta uma informação mais do que o outro. Os evangelhos, meus irmãos, não erram. O que um registrou bem sucintamente, bem conciso, o outro dá mais detalhe. E um ajuda o outro. Você vê que agora Mateus ajudou a gente um pouquinho. Daniel. Aí você fala, opa, então a resposta para mim, eu tenho que ir para o livro de Daniel. Mas, meus irmãos, o evangelista Lucas nos ajudou a identificar esse ser abominável. Lucas foi mais bondoso conosco, por assim dizer. Abre sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 21. Deixa eu ler esse texto. Lucas 21. Olha aí na sua Bíblia. A partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor.
E preste atenção aqui em detalhes, meus irmãos. Se você tiver caneta aí e quiser riscando, não é pecado riscar a Bíblia, não. Diz assim, você que tem a Bíblia, né, de papel. A maioria, hoje, a Bíblia é eletrônica. Aí você pode marcar lá, né? Então, o texto diz assim, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, então começou detalhes agora a ser tecido. Sabei que está próxima a sua devastação. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Preste atenção agora. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Preste atenção no detalhe, porque aqui é uma profecia de que aquela cidade para os judeus, chamada Cidade Santa, Terra Santa, palavras do Senhor Jesus, aquela terra seria pisada. Eles iriam enfrentar exército inimigo. Está aí. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército. Então, é uma profecia de que um exército inimigo, no comando de alguém, viria para invadir aquela cidade e não haveria resistência por parte daquele povo. É uma profecia, meus irmãos, que nós temos aqui. Então, o abominável da desolação, então, seria alguém que está no comando de um exército, ou que é um mentor que tem muita autoridade e que vai desolar a cidade. Especialmente o que aquela cidade tem de muito importante, que é o templo. Então, como Mateus disse que Daniel profetizou sobre esse ser abominável, eu não vou ter tempo aqui para ler, mas se você quiser anotar aí, talvez seja melhor ler mesmo, né? Para você ver essa palavra em Daniel. Abra então, por gentileza. Como é estudo bíblico, nós temos tempo para isso. Estudo bíblico é para você abrir a sua Bíblia e você anotar perguntas. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Veja o que o profeta Daniel disse. Lembrando que Daniel, um israelita, um judeu, que foi levado cativo na época do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Viveu dentro da Babilônia. Ele profetiza lá de dentro. E lá Deus dá a ele revelações. Olha o que está escrito no capítulo 9, versículo 27. Ele vai estar falando de alguém aqui que ele está profetizando de novo uma disciplina severa sobre o próprio povo dele, que não aprendeu com o primeiro castigo. Diz assim o texto, este ser abominável, diz aí, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Preste atenção que agora você está ouvindo a palavra aí, abominações e assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então é alguém que vai vir, que vai ser um assolador, mas ele também vai sofrer uma penalidade severa. Ainda em Daniel, como está posto aí, capítulo 11, versículo 31. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim, Daniel 11, 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Opa, santuário, uma palavrinha aí que para o judeu soa bem familiar. A fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a
abominação desoladora. Então Daniel está profetizando alguma coisa que vai acontecer, que quando acontecer vai ser uma abominação desoladora. E ainda no capítulo 12, versículo 11, ele continua na mesma batida. Ele diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta, a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Eu não vou entrar no detalhe aqui do tempo, tá bom? É um tempo significativo, meus irmãos. Então, eu só quis trazer esses textos para vocês, porque Mateus se vale desta profecia. Na verdade, ele registra as palavras do Senhor Jesus que se vale dessa profecia, dizendo, aquilo que Daniel falou não aplicou somente no passado. O Senhor Jesus dizendo, é para vocês olharem para a frente. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui olhando para o que Daniel disse lá no passado e olhando para o que o Senhor Jesus disse também no passado, mas a profecia também chama-nos a atenção e a observação para olhar para frente. Não é uma profecia que já foi realizada e acabou e agora então para nós está tudo tranquilo, nós somos um povinho especial melhor do que eles. Não, é para a gente prestar bastante atenção. Então vamos lá. Quem é o abominável? Quando se estuda um pouquinho a história, meus irmãos, a profecia de Daniel nos dá a entender, e nós chegamos à conclusão, que este homem, por nome de Antíoco Epifânio, foi um líder muito carrasco, que odiava os judeus e devastou a cidade, o templo, a abominação, fazendo aquilo que é sagrado ser profano. A história mostra que Antíoco Epifânio foi um homem que fez com que muitos judeus se levantassem para lutar contra o sistema dele. O que Daniel profetizou aconteceu 150 anos depois que Daniel profetiza. Exatamente o que ele disse aconteceu, 150 anos depois. 150 anos antes do Senhor Jesus nascer, esse homem aí profana o templo lá em Jerusalém. Então nós estamos aqui neste tempo, 300 anos antes do Senhor Jesus nascer, Daniel profetizou que este homem iria acontecer. Antíoco Epifânio. Então nós estamos aí aproximadamente 300 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Então você já pode estar pensando comigo que nós estamos naquele período chamado de silêncio profético. Quando 400 anos o Senhor Deus não levantou nenhum profeta para falar mais para aquela nação. E conhecendo a história, nós temos um relato histórico muito intrigante de que alguns judeus se levantaram para defender a sua terra. E nós temos aí o registro da guerra dos Macabeus, aproximadamente aí nesses períodos, até que o Senhor Jesus nasce. Então, vamos lá. Então, tentamos identificar quem Daniel disse, a quem ele estava profetizando, e agora nós vamos tentar ver o que é que o Senhor Jesus está dizendo, porque ele usou a mesma terminologia, abominável da desolação. Será que é um outro Antíoco Epifânio? Que poder é esse? Então, vocês viram aí que está falando de guerras, de perseguições, de falta do sagrado manter puro, então é dessacralizar o que é santo e por aí vai, Por isso que o Senhor Jesus usa o tom quando perguntam para ele quando é que aquilo vai acontecer e como será o fim do mundo. Então, vocês lembram, voltando agora para Marcos 14, o Senhor Jesus disse, quando isso começar a acontecer, não resistam, fujam, porque não tem como vocês vencerem. Porque uma coisa, meus irmãos, é nós vencermos uma batalha, Deus estando do nosso lado. Agora, e quando é o Senhor Deus que diz que nós vamos perder? Como nós vamos lutar para sair vitoriosos? Então, é para fugir. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Judéia, meus irmãos, é entendido, a parte sul de Israel.
O reino havia se dividido com o reinado de Roboão. O reino do norte ficou 10 tribos, que foram levados pelo rei da Assíria, e o reino do sul, as 2 últimas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, que depois foi levado por Nabucodonosor. Então, o que prevalece aí é a Judéia, a parte sul de Israel. E aí, então, está dizendo, não adianta, por vocês serem da Judéia, não enfrentem, fujam, suba para os montes. E aqui a misericórdia mostrando que existe um escape. Agora, se quiser enfrentar, é muito triste isso, não é? Quando não está falando para um grupinho pequenininho, não. E não está falando só para homens, não. Está falando para a família inteira. E vocês viram aqui que a compaixão é tamanha que está dito, ai das que estiverem grávidas. Pois bem, a fuga seria muito difícil. Muito difícil. Por quê? Eu li, mas eu quero novamente para refrescar a sua mente. Volta aí para Marcos 13. Olha a partir do versículo de número 15, como está exposto ali. Olha que dificuldade seria isso daqui, meus irmãos. Diz assim, quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Preste atenção nesse detalhe aqui, porque o que nós vimos acontecer agora recentemente com esse ataque terrorista, muitos tiveram que fugir da sua casa e nem puderam voltar para buscar nada. A mesma coisa Israel fez com o norte de Gaza, dizendo para os moradores sair e ir para o sul. Muitos saíram com a roupa do corpo, sem poder voltar para levar nada. Olha, acompanha o texto aí. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Por que ai das que estiverem grávidas? É por uma questão muito óbvia. Uma mulher grávida, ela tem dificuldade de subir um morro, ela tem dificuldade de acelerar o passo, cansa com muita facilidade, pode ter alguns problemas. Que coisa isso daqui? E olha a compaixão. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque uma coisa, meus irmãos, é você fugir agasalhado num tempo que é aprazível, tranquilo, mas outra coisa é você sair com muito frio, com criança, com pouca roupa e com chuva. Pegando aqui a região, quando as estradas estariam todas lameadas, com muita dificuldade de subir as montanhas. Então ore para que isso, porque já vai ser uma grande dificuldade, mas ore para que não seja pior. Para que não seja pior. Muito bem. Meus irmãos, a pergunta que fica é, por que eles deveriam fugir? Por quê? Meus irmãos, olha o texto. Versículo 19 e 20. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. E aqui nós temos uma informação importantíssima. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, que dias? O dia da terrível assolação, da grande tribulação para eles, e uma tribulação escatológica. Ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma profecia de múltipla referência ou dupla referência. O Senhor Jesus está falando, olha, o que Daniel profetizou aconteceu e foi algo horrível, como se fosse a grande tribulação para aquela época, e o que eu estou falando aqui é para vocês se prepararem, porque virá uma outra grande tribulação. Então, profecia múltipla, que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Então nós pegamos esse texto aqui, meus irmãos, pensando, olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, mas na expectativa de que ainda está para acontecer uma grande tribulação global, que para nós é pior, é pior. E aí então, aponta para a grande tribulação. Vamos lá. Por isso, o alerta. O tom de alerta do Senhor Jesus. Está aí no versículo 21 a 23. Então, se alguém vos disser, primeiro ele alerta, né? Fique esperto. Se alguém disser para você, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali,
não acrediteis. E quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, o Messias. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Pois bem, então está aí, rapidinho, nós falamos desse texto, tentando mostrar para vocês a urgência e a seriedade do texto, meus irmãos. Acompanhe isso aqui comigo. Em 30 de agosto do ano 70, depois de Cristo, cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, futuro imperador, ocuparam, esses 60 mil soldados ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, foi uma abominação. Leia a história. Muitos sabem desta realidade. O que é que aconteceu? A cidade de Jerusalém foi devastada, o templo destruído. Meus irmãos, o templo era um templo não tão suntuoso como foi o primeiro templo de Salomão, que já havia sido destruído no comando de Nabucodonosor, mas o segundo templo também era pomposo, revestido com muito ouro, muitos utensílios dentro do templo. E tudo foi destruído. Há relatos históricos de que eles começaram a incendiar o templo quando eles derrubando as paredes e aqueles ouros daquela abóboda central do templo começou a ser derretido e entrando nos escombros dos desmoronamentos do templo. De maneira que quando o fogo cessou, as pessoas foram lá para saquear o ouro que estava entre as pedras. E eles então começavam a arrancar as pedras para tirar o ouro para eles e procurando em todos os lugares ouro. De maneira que os historiadores dizem que quando viram o local onde era o templo, não tinha pedra sobre pedra, porque eles retiraram todos. Para cumprir literalmente as palavras do Senhor Jesus que disse, não ficaria pedra sobre pedra. Então nós temos esse relato histórico aí, meus irmãos. Pois bem, anos 70, uma devastação, os judeus sofrendo, mas ainda tinha acesso àquela terra. Alguns fugiram para muito longe, mas outros ficaram ali por perto. E eles começaram a agrupar novamente. E no ano 131 a 135, nós temos um episódio, depois vocês podem fazer a pesquisa, de um judeu chamado Bar Korba, que foi um revolucionário judeu que começou então a querer achar que ele poderia comandar um exército de judeus para enfrentar ainda então o Império Romano, que era o poder mundial da época. Na época que o imperador era Adriano. E foi um negócio terrível, meus irmãos. A princípio, Adriano não queria trazer tanta atrocidade para o povo, mas por causa desta revolta desse judeu, e aí há muitas críticas. Alguns dizem que esse homem foi um herói, porque ele foi valente, enfrentou o império, e outros dizem que ele cometeu uma maior bobagem, incitou mais ainda o ódio que o povo já tinha deles. E aí, se você ler, vocês irão perceber que no ano 135, de novo uma carnificina sobre esse povo. E é então nesse momento que Adriano tem um decreto para espalhar os judeus daquela terra, que é expulsar todos eles de lá. Então, essa figura controversa conduziu aí uma revolta judaica mal sucedida, que provocou de novo destruição em Jerusalém. De novo. Os judeus foram proibidos de pôr os pés na chamada Terra Santa, meus irmãos. Banidos do império, no evento conhecido historicamente falando como a diáspora, a dispersão. Eles se dispersaram mundo afora. Milhares deles espalharam para o mundo. É desse período que muitos judeus se espalham para a Europa. E depois das Américas descobridas, chegam também as Américas. Ficaram muitos anos. Então, pense comigo, do ano 70 até o ano 135, agora eles têm um decreto que eles não podem mais voltar para a Terra. Se você pegar o ano 100, me ajuda aí quem é bom na matemática,
o ano 135. Os judeus só voltaram legalmente para sua terra no ano de 1948. Então, se você pegar 1948 menos 135, vai dar 1813. Não sei se eu estou com a memória boa. Demoraram 1813 anos, veja aí se eu estou certa, para voltar para a terra deles. Eles ficaram muito tempo. É mais ou menos isso? 1948 menos 135. Eita. Então a memória ainda está boa. Meus irmãos, o ponto é conflito entre Israel e Palestino, que é o nosso assunto desta noite. Porque a guerra está instalada lá entre Israel e aquela região onde tem muitos palestinos. E a guerra não é contra os palestinos, que isso fica bem claro. A guerra é de Israel com um grupo covarde, criminoso e terrorista de palestinos. Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Então, conflitos entre Israel e Palestina. Preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. O conflito entre Israel e palestinos, por décadas, causou aí dezenas de milhares de mortos e refugiados. É uma luta antiga, meus irmãos, muito antiga. E transformou o Oriente Médio, que nós vemos até os dias de hoje aí, em um barril de pólvora que sempre está à beira de explodir. Você olha para aquela região lá, você fica assustado. É uma região dura para ser evangelizada. Aliás, há muitos povos ali de nações que não permitem pregar o evangelho. É proibido, se pegar, eles matam, prendem, torturam. É uma coisa terrível, meus irmãos. A pergunta que eu posso tentar responder com vocês é: por que israelenses e palestinos numa luta ferrenha, reída? Por que eles lutam tanto, meus irmãos? Por que eles? Bom, no século, e agora é um pouquinho de aula de história, tá bom? Então eu quero sua paciência. No início do século XIX, o sionismo se espalhou pela Europa. O que é o movimento sionismo? Eu trouxe aí uma definição bem sucinta para vocês. Foi um movimento político que se manifestou no final do século XIX através da comunidade judaica europeia. Preste atenção que no ano 135 eles foram espalhados para o mundo e a Europa então foi... eu ia falar a palavra infestada, mas essa palavra é tão feia. Eles foram para a Europa e fizeram lá as suas vidas, constituíram famílias e por aí vai. Então, havia as comunidades judaicas da Europa. E essa comunidade, então, começou um movimento para que pudesse defender a restauração de um Estado judeu independente, porque eles já estão 1813 anos sem uma identidade, que outrora na mente deles, eles sabem que tinham, porque eles foram expulsos. Lembrando que eles foram expulsos no ano 70 por uma profecia. E a restauração não seria a restauração de uma promessa escatológica de uma terra terrena. Eles poderiam ter direito? Sim. Mas o que o Senhor Jesus falou de restauração é de uma outra Jerusalém. Não uma Jerusalém étnica. Mas o povo judeu estava aí na terra. Eles não foram extintos. Houve uma preservação, que eu penso que foi a própria mão do Senhor Deus. Como o Senhor Jesus disse, os remanescentes, os escolhidos. Então, está aí. Então, essa comunidade judaica que começou essa revolução, por assim dizer, isso acabaria com a perseguição a eles. O exílio que eles estavam enfrentando, meus irmãos. Porque eles estavam espalhados pelo mundo. Então, se eles tivessem então, a legalidade para voltar para a terra, acabaria a perseguição. Eles voltariam para lá, constituir família, montava de novo a cidade e vivia a sua vida naturalmente. Pois bem, esse movimento surgiu, em parte, como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo na Europa. Antissemitismo.
É alguém que é contra os judeus, ou os descendentes de Sem, que foi um dos filhos de Noé. Antissemitismo é um movimento que está aí até hoje de ódio dos judeus, pura e simplesmente de serem judeus. Você pode perguntar, não, pastor, existe alguém assim? Existe. Gente que quer acabar com essa raça, que quer aniquilar. Eu penso que esse grupo terrorista aí do Hamas quer acabar com os judeus, quer eliminar os judeus da terra. Eles não querem apenas tomar uma possezinha da terra. Não, o ódio deles é tamanho que eles querem acabar com qualquer judeu, seja homem, mulher, criança, idoso, deficientes, sem compaixão. Vimos aí o que é que aconteceu. Eles mesmos filmando tudo isso. O ódio que eles têm dos judeus. Então, um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal foi aí no Holocausto, que é tão conhecido na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aí 6 milhões de judeus que foram exterminados, né? Exterminar fácil, né? Corretor ali. Foram exterminados, meus irmãos. Isso é uma história muito triste no meio desse povo. Na época da Segunda Guerra, os historiadores dizem que haviam 18 milhões de judeus espalhados no mundo. Só na Alemanha, com o poder ditatorial abominável de Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos de maneira cruel, meus irmãos, que eu não gosto nem de repetir aqui. Muito bem. Então, essa comunidade está lutando para poder voltar às suas origens. Havia aí as possibilidades de se criar um Estado judaico em alguns lugares. Passem vocês isso, meus irmãos. O Ghana, na África, uma região para eles lá montarem a comunidade deles. Na Argentina, América Latina, era uma possibilidade dessa comunidade começar de novo os seus desenvolvimentos. Então, até na Sibéria, na fronteira com a Rússia e China. Pensa, na fronteira com a Rússia e China. Que coisa, né? Então, essas aqui foram algumas sugestões para eles. Mas, meus irmãos, existiam aqueles judeus que lutavam, que eles queriam um Estado deles. Eles desejavam criar o território que era deles antes. O território que lá estavam os palestinos. Os árabes estavam lá, já haviam tomado aquela terra toda. Lembra que os judeus é que foram expulsos daquela terra. Outros vieram e tomaram a posse. E agora, esses aí, descendentes, querem voltar para a terra. Então, pensa o desafio, meus irmãos. Por isso é que sugeriram outros lugares, porque sabiam o que poderia acontecer. E qual seria o problema para eles voltarem para lá, como estão lá hoje? É que os muçulmanos estavam lá. É que aquela região estava dominada pelo Império Otomano, britânico, que estavam lá governando, dominando toda aquela região. Então, não era algo fácil. E aí, então, uma poderosa organização islâmica, política, havia lá debaixo desse Império Otomano. E aí uma população, na sua maioria, de árabes. Então, seria algo quase que impossível eles voltarem para lá. Porque como que ia voltar esse povo, lutar? Como é que seria a estrutura deles? Meus irmãos, foi aí que surgiu a Primeira Guerra Mundial. Muitos colocam na conta dos judeus o explodir da Primeira Guerra Mundial. Por isso esse ódio por esse povo. Mas, meus irmãos, eles só estavam lutando por aquilo que era por herança deles. Apenas isso. E aí, então, nessa guerra, o Império Otomano foi derrotado. Então aí alguma coisa começou a acontecer, esse império cai e as coisas começam a ser favoráveis para eles. E aí na década, vai acompanhando comigo aqui, meus irmãos, na década de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. O império caiu, muitos judeus puderam ir para lá, mas ainda não para estabelecer como nação.
mas foram se aproximando, chegando para lá, tiveram autorização para isso, constituíram família. Então, no ano de 1920 a 1930, milhares de judeus já estavam lá. Mas nós sabemos que não demorou muito para a Segunda Guerra explodir. Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eu estou pulando aqui um período da história para não falar de novo do massacre que aconteceu com muitos judeus. No fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Quando Hitler começou a perseguir os judeus, houve muitos judeus que conseguiram fugir e ir embora para lá. Tem um filme que talvez eu poderia indicar para vocês, se vocês quiserem, não sei se vocês gostam de assistir, A Lista de Schindler. É um homem que lutava por salvar judeus. Uma história muito bonita, meus irmãos, nesse período aí. Então, um número que representava cerca da metade da população árabe naquele momento. Então, já haviam muitos judeus lá naquela região. Então, os conflitos foram inevitáveis. Briga por herança histórica, terrena, familiar, religiosa, espiritual. Para tentar resolver esse conflito, meus irmãos, em 1947, a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, propôs um plano que está aí até hoje, meus irmãos. Vocês estão, quem está acompanhando o desenrolar da guerra, a ONU está lá lutando para tentar ver o que eles fazem para haver um cessar-fogo, para haver um corredor humanitário, para ver se ameniza um pouco a fúria daqueles que foram feridos. Porque, meus irmãos, uma coisa é você ferir alguém e depois ficar como um coitadinho. Outra coisa é você ferido e agora, então, você está furioso. É o que está acontecendo com Israel. Foram cutucar com vara curta, agora aguente a bomba. E quantas bombas, né? Lamentamos as mortes de civis. Mas é guerra, meus irmãos, é guerra. Então, a ONU propôs a criação de 2 estados independentes para tentar trazer harmonia. Um árabe e outro judeu. Então, vai haver, lá naquela região, vocês vão andar em paz. Nós vamos propor aí, então, 2 estados e vocês serão independentes. Meus irmãos, os judeus aceitaram. Eles queriam ficar em paz, mas os árabes não. Não. Bateram o pé e falaram, não, nós não vamos sair daqui. Se fosse hoje, seria, essa terra é nossa, é uso capião, por assim dizer. Os judeus aceitaram, mas os árabes não. Eu trouxe essa foto aqui só para mexer com vocês. Quem é estudante aí, ou das antigas, pode talvez lembrar. Quem é esse cidadão aí? Dou uma dica aí para vocês. Tem cara de judeu, não tem? Esse homem aí é muito importante na história. Depois vocês leiam sobre ele. Eu vou dar aqui o nome dele. Vocês nunca ouviram falar de o estadista Osvaldo Aranha? Um político brasileiro que naquela época fazia parte da Comissão das Organizações das Nações Unidas, da ONU, e foi um homem que foi um brasileiro, foi usado de forma espetacular nesta decisão desse povo israelense ter direito da sua terra. Osvaldo Aranha, depois estuda um pouquinho sobre ele. O brasileiro por trás da criação do Estado de Israel. Ele é que estava, igual hoje. Hoje, nas organizações das Nações Unidas, o Brasil está lá na presidência. E até propôs aí um documento lá, mas lamentamos dizer que é um documento cheio de viés político, de viés ideológico, que não se posiciona claramente. E aí vocês viram o que é que os Estados Unidos fez. Se opôs. Então a briga está lá reída ainda. Osvaldo Aranha foi um homem sensato na época, um brasileiro que então teve voz e vez. No centro de Jerusalém, se Deus te der a oportunidade, se você for lá, depois que a guerra passar, no centro de Jerusalém, ao lado de um cemitério muçulmano, uma praça leva o nome do brasileiro Osvaldo Aranha. Está lá.
1894 a 1960. Um marco, meus irmãos, no meio daquele povo. Um brasileiro, para vocês verem o quanto o Brasil é estimado por esse povo. Lamentamos dizer que o nosso governo atual está deixando isso escapar pelos dedos. O primeiro-ministro da nação de Israel, Benjamin Netanyahu, já não está olhando mais para o Brasil com bons olhos. Lamentamos dizer isso, mas é verdade. Mas temos um brasileiro na história que fez algo que marcou. Então, está lá a plaquinha lá, eu trouxe aqui para vocês. Lá, a Praça Dr. Oswaldo Aranha. Se você for lá, essa plaquinha está lá. A praça é essa aí, ó. Que coisa fantástica, né? História, meus irmãos. História. Lá em Jerusalém. Vamos lá. Ele é homenageado por israelenses porque presidiu, em 1947, uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU e apoiou a participação da Palestina Britânica, evento que levou à criação do Estado de Israel em 1948. Foi então em 1948 que um judeu, no dia 14, guarda essa data, meus irmãos, no dia 14 de maio de 1948, um líder judeu, David Ben Gurion, não sei nem falar o nome direito, proclamou aí o estabelecimento do Estado de Israel. Pensa que maravilha para eles, meus irmãos. Agora vocês podem voltar por direito. Vocês agora estão dentro da legalidade, não são mais fora da lei. Agora vocês podem lutar e defender esse território de vocês. Pois bem, no dia seguinte, 5 países vizinhos árabes declararam guerra contra os judeus. Guerra árabes contra os israelenses. Esse povo não teve paz. Aliás, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que desde Daniel para cá, esse povo não tem sossego. Que história, hein, meus irmãos? Quando a gente olha um pouquinho mais amplo. Então, começou as guerras, meus irmãos. Começou. Depois de 1 ano de guerra, Israel vence a batalha, expande o seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Meus irmãos, eu não sei explicar, mas esse povo tem uma ação sobrenatural que dá a eles estratégia, sabedoria, que eles conseguem, lutando, vencer, meus irmãos, exércitos que aparentemente são bem mais poderosos do que eles. Então, nesta guerra aí, venceu a batalha e eles, então, alargaram o território. A parte oriental, que fica com a Jordânia, está lá até hoje, ocupando a Cisjordânia e o Egito, fica com a faixa de Gaza. Apareceu aí, palavra, faixa de Gaza. Então, preste atenção aí que Jordânia, Cisjordânia, faixa de Gaza, é essa região que vai sair os maiores grupos terroristas, os 2 maiores. Na faixa de Gaza, Hamas. Na Cisjordânia, o Hezbollah. Tudo para lutar contra com Israel. Que coisa, hein? A gente acha que pregar a Bíblia é só abrir o texto aqui, né? Mesmo, história ajuda demais a gente olhar para as Escrituras para entender o que é que está acontecendo. Em 1956, uma outra crise entre israelitas e árabes aconteceu no canal de Suez. Uma outra briga reída mesmo, eles não cessam. Um conflito que culminou até junho de 1967. 1967, muitos aqui já estavam, né, na existência aí, que foi o terceiro conflito, e esse conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Israel ocupou a Cisjordânia, Gaza e a península do Sinai, que era dominado pelo Egito. Egito, que é uma potência também, meus irmãos. Está lá fazendo divisa. Essa Guerra dos 6 Dias, a vitória que eles tiveram, meus irmãos, foi uma vitória sobrenatural. Humanamente falando, era impossível os israelenses, vencer essas nações que estavam lutando contra eles. Mas algo sobrenatural aconteceu. Eu trouxe aqui para vocês a Guerra dos 6 Dias.
porque isso aqui é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo hoje. A Guerra dos 6 Dias, chamadas pelos árabes de Guerra de Junho, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. O conflito venceu Israel, Egito, Síria e Jordânia. Ou seja, Israel venceu Egito, Síria e Jordânia, porque eles estavam juntos contra Israel. Como vencedor, então, Israel incorporou as áreas da Península do Sinai. Nós temos lá na nossa igreja um casal de irmãos nossos que viajaram lá para aquela região um tempo atrás, aí, que visitou lá a Península do Sinai e passou por essas regiões aí, da faixa de Gaza. Não sei se eles chegaram aí nessa região, porque é uma região de conflito por muito tempo. Cisjordânia e as colinas do Golã. As colinas do Golã, eu sei que eles foram lá porque eles me falaram. Foi até nessa época que eles trouxeram lá para mim um chaveirinho que eu tenho até hoje guardado, que é a casca do cedro do Líbano. E esse eu não dou para ninguém, está guardado. Veio de lá daquela região. Coisa chique, né? Então, foi aí que incorporou essa região e a área oriental da cidade de Jerusalém. Então, expandiu mais a área, meus irmãos. E nós temos aí a Guerra dos 6 Dias. No primeiro dia aí, na segunda-feira, nós tivemos ataques aéreos. Não sei se está dando para vocês verem. No segundo dia, Israel apreende Gaza, mesma região que está lá hoje lutando novamente. No terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. É o que o Brasil propôs agora. Não, vamos, paz e amor. Não bombardeia, mas não, recua. Meus irmãos, se nesse momento Israel recuar, o Hamas cresce com outros grupos terroristas. Então, como é que pode uma mente querer que uma nação que está em ataque, sofreu ataque severo, recue nesse momento de guerra? É só gente sem noção para crer num negócio desse. Que eu quero paz, isso é fato, meus irmãos. No cessar-fogo eu quero, mas eu tenho que saber das circunstâncias. Ora, estou lá dentro da minha casa, um cidadão lá entra dentro da minha casa, pega minha mulher, estupra ela, pega minhas filhas, faz atrocidades com ela, arrebenta com tudo, e eu vou ficar de braço cruzado ou dar uma rosinha para ele? Se eu tenho direitos legais para me defender, para contra-atacar, o que você acha que eu devo fazer? O que você faria? Vamos orar para que haja paz. Meus irmãos, tem hora que não há paz, não. Não há paz. E no quarto dia, o exército de Israel, então, captura Hebrom, vai consolidando aí a Cisjordânia. No quinto dia, Israel toma o estreito de Tirã. E no sexto dia, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle do mar da Galileia. E aí, então, é nesse momento que ele vence e aí o cessar-fogo passa. Bom, meus irmãos, a hora ali já avançou. Eu cheguei até aqui com vocês na história. No próximo encontro, eu vou adiantar com vocês na história para chegar na guerra que nós estamos, para culminar no último texto nosso aqui sobre a volta de Jesus. Quando é que o Senhor Jesus volta, meus irmãos? As profecias estão se cumprindo. Então não é esta guerra aí que é apenas o sinal último da volta do Senhor Jesus. Eu tentei mostrar para vocês aqui quantas guerras esse povo, essa nação enfrentou, meus irmãos. Era para esse povo já não existir mais. Esse povo voltou para a terra deles em pouco tempo. Eles voltaram em 1948 e começaram então a se estruturar, a se preparar, a se armar. Meus irmãos, nós temos aí pouco mais de 70 anos. Olha o que eles são hoje lá em potência de fogo, de tecnologia. Como é que pode? O que tem no meio desse povo, meus irmãos? Eles voltaram como nação 70 e poucos anos. E são uma potência mundial. Os Estados Unidos está do lado deles lá. Nós temos quantos anos aqui nessa terra, meus irmãos, que foi descoberta? Mais de 500 anos. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? Se estourar uma guerra mundial, o Brasil está preparado, meus irmãos? Nós acabamos de presenciar aí no Rio de Janeiro o que é que aconteceu aí, só porque mataram o miliciano lá, o que o grupo organizado, o crime organizado lá fez, parou a cidade. Se fosse Israel, meus irmãos,
Em Israel, eles são tão adiantados tecnologicamente que eles têm lá o chamado domo, como é que chama o negócio lá? De proteção lá de antimíssil. Domo de ferro, muito obrigado. E a gente fica pensando, que é isso? Parece que tem uma proteção, uma bola que protege eles se alguém quiser atacar. De onde vem isso, meus irmãos? Quem é este povo? Quem está junto com este povo? O que é que esse povo tem de especial na terra que ainda não foram exterminados, extintos, como alguém quer? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o que vai acontecer com a faixa de Gaza com o ataque israelense. Eles vão devastar aquilo lá se o povo não entender o que é que está acontecendo. Túneis foram construídos lá. Alguns dizem que os terroristas lá estão com os reféns em túneis. Bobagem mesmo. Só se o túnel foi construído anti-míssil, anti-explosão. O problema é que não pode jogar uma bomba lá, porque senão mata os reféns. Então tem que haver uma inteligência. É o que está acontecendo. Uma invasão de terra está acontecendo. Então semana que vem nós vamos dar um pouquinho mais de detalhes de tudo isso. Tá bom, mesmo? Deus assim em Cristo nos abençoe. A palavra eu volto aí com o querido evangelista